se estamos no ar. Essa é a minha pergunta de hoje, mas já respondida por aqui. Estamos no ar, agora, ao vivo, na Rádio Metrópole 101.3 FM. E aqui também no youtube.com/Portal Metro 1, que é onde vocês podem ver as nossas belas faces, essas carinhas aqui, que falam com você hoje. Terça-feira, em mais uma terça-feira, hoje é dia de Aí Vem Elas, eu sou Vitória Alves, minha gente. Nosso programa está aqui pra vocês, hoje daquele jeitão, quer dizer, sempre está daquele jeitão, mas sempre tem um temperinho diferente. Hoje, menina, o negócio é sério. Aulas, a gente tá se preparando, eu e Camille Martins, rapaz, prepara que hoje é aulas. Eu anunciei assim, inclusive, nas redes sociais. Mas vamos falar, vamos de Aí Vem Elas, hoje na ausência de Daniele Campos, que está curtindo as suas férias. Camille Martins não teve a vez dela, Daniele Campos agora. E a próxima, quem seria, Brasil? É isso, estamos na expectativa. Brincadeira, gente, vamos trabalhar, viu? Estamos aqui pra isso. Mas vamos de Aí Vem Elas. Vocês já sabem nosso Instagram, @AíVemElas_. Sigam lá, por favor, acompanhem a gente. Se inscrevam aqui no canal, a gente tá com a meta, sério, o Grupo Metrópole todo. Se inscrevam na zorra do canal, que esse negócio é importante. Não tem nem mais graça a gente ficar falando, eu juro que é. Se inscrevam. E passo agora a palavra para a minha colega, amiga e companhia de bancada, Camille Martins. Camille Vitória. Camille Vitória. Boa noite, Vitória. Camille. Camille Vitória. Vitória Camille. Quem tá na rádio vai estar... Dojos. Aí, ó, você viu o barulho? Vamos carro segurar. batendo. Vamos no poste. segurar isso. Meu povo, boa noite, viu? Boa noite pra todo mundo. Que bom que você tá aqui com a gente. Se aproxegue. Terça-feira, dia 7 de março de 2023. Estamos começando mais um Em Velas, com um pedacinho faltando. Dani aí nas merecidas férias. A gente até tentou trazê-la aqui hoje, mas ela foi irredutível. Como pode? Como pode alguém querer tanto férias assim? Não entendo. Pois é. Como um proletariado, né? Ai, chega a esse ponto de exigir férias. Por favor. Que absurdo. Bom, cheguem mais. Chama aí o vizinho, o cachorro, a tia, a avó. Porque tá começando. Vocês sabem que aqui, quando começa, papai, só termina quando acaba. E olhe lá, viu? E olhe lá. Às vezes nem assim. Rapaz, o desespero da nossa convidada. Tipo assim, minha gente, onde é que eu me enfiei? Em plena terça-feira. Por que eu aceitei esse diabo? Por favor. Mas, Camille Martins, por favor, diga aqui. Deixa eu aqui fazer as honras, então, porque é com muito prazer, uma honra pra gente aqui. Já tô com meu lápis, com meu papel, que hoje vai ser só anotações. Porque, como a Vitória disse, aulas, que a gente tá aqui com ninguém mais, ninguém menos que ela, que é professora, socióloga, ativista, já foi ouvidora geral da Defensoria Pública da Bahia, mobilizadora da Marcha das Mulheres Negras desde 2015, dentre tantas outras coisas, Vilma Reis. Boa noite, Vilma. Salve, salve. Misericórdia, a expectativa é grande. Ela chegou aqui, minha gente, o que é isso aqui que vocês estão fazendo comigo, com minha pessoa, em plena terça-feira? Eu vim toda comportadinha, toda arrumadinha. A gente já perguntou, você bebe, Vilma? Acho que pergunta é essa, quer entrar em minha semana? Ela não te deu nada. Mas você bebe ou não bebe, Vilma? Assim, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Médio mesmo. Médio mesmo. Assim, sou meio devagar com álcool. Às vezes, se tiver um motivo muito bacana, eu bebo uma cerveja. Assim, né? Que não tenha muito milho. Uma coisa assim, organizada. Não vou mentir. Eu tô fina. Eu sei, vocês estão jogando baianês, eu botei meu baianês também. Eu achei fina. Boa. Eu gostei. Vilma, me conte. Semana passada. Eleições passadas. Ano passado, 2022. Você se candidatou a deputada federal pela Bahia. Foi muito bem votada. Mais de 60 mil votos. Infelizmente não foi eleita. Mas me conte aí como foi esse processo. Eu estou sabendo de coisa. Você tá por fora, viu? Só tá começando. Salve, salve, mulheres. Salve, Vitória. Salve, Camille. E todas as nossas companheiras que estão aí nas ondas da metrópole. Para a gente, enquanto projeto de mulheres negras, feministas, nós que afirmamos a luta antirracista, a luta contra a LGBTfobia, afirmando o nosso povo do candomblé e outras batalhas, né? As mulheres que estão nos quilombos, na pesca artesanal, outros povos tradicionais, foi algo monumental ter sido a candidatura de esquerda
Imagine, depois de Lídice da Mata, foi a candidatura mais votada de Salvador no campo da esquerda. Tivemos 35.011 votos somente em Salvador. Né? Isso é uma resposta muito potente e tem a ver com algo que a gente tem a felicidade de falar aqui, que é depois do assassinato, do brutal assassinato de Marielle, que no próximo dia 14 completa meia década, é isso tudo já. Né? É meia década do assassinato 2018. De Marielle Franco, a gente fica arrepiada, 2018. Né? Só de pensar, porque nós temos profunda identidade com essa luta para saber quem mandou matar Marielle Franco. E isso tem a ver com algo que Renata Souza, que é uma dessas mulheres que levam o legado de Marielle no Rio de Janeiro, ela chamou de feminicídio político. E para a gente, a luta contra a violência política, ela é contundente todos os dias. A gente viu o que aconteceu com a Maria Tereza Capra, que se levantou contra um ato nazista na cidade dela, São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, e ela perdeu o mandato numa madrugada. Né? Ela perdeu o mandato numa madrugada de fevereiro agora. Então, isso está em curso. A Vera Lúcia Martins, de Joinville, foi ameaçada de morte. Nossa companheira Tainara Farias, de Araraquara, ameaçada de morte, estava no encontro LGBT em Brasília e, de repente, todo o encontro teve que ser evacuado e ela teve que sair com super proteção. Isso é muito grave. Então, a maior resposta que nós podemos dar para a brutalidade que significa e significou o assassinato de Marielle Franco é eleger mulheres feministas, mulheres negras, mulheres que estão em todas as frentes de batalha. E pegar a agenda Marielle Franco, que o Instituto Marielle está aí, disponibiliza para todo o país, formando mulheres, para que a gente mude essa realidade. Uma outra questão, ainda nesse campo, a gente vive numa desigualdade brutal. Né? E uma das agendas, neste momento, daqui a pouco, a ministra Cida Gonçalves, que eu, com muita felicidade, né, escolhida por todas nós, para mim, que fiz parte do grupo de transição em Brasília, para formar esse novo ministério, estava lá no GT das Mulheres, construindo o documento e reconstruindo o ministério, que a gente não é, né, dessa vibe horrível que estava no Brasil de um ministério que era da mulher no singular, né? Da mulher, porque só pode ter um tipo de mulher naquele pensamento conservador da mulher, da família e dos direitos humanos. Sim. Nós lutamos por um Ministério das Mulheres. Perfeito. E uma das medidas que a gente já sabe que será anunciada amanhã é a batalha pela equiparação salarial entre homens e mulheres no exercício da mesma atividade. Uhum. Perfeito. Então, já aproveitando esse gancho... Maravilhoso. Você falou aí da mulher, a gente sabe muito bem qual é a mulher que eles estão falando, né? A gente sabe muito bem. Como é que você tem visto as movimentações do presidente Lula, também do governador Jerônimo, para com seus ministérios e secretarias, respectivamente? Bacana, Camila. Eu acho que uma coisa importante aqui na Bahia é a gente ter a felicidade de ter a Elisângela Araújo, uma mulher dirigenta da CUT, dirigenta nacional da agricultura familiar, uma mulher que vem do interior, que sabe das batalhas de nossas companheiras, porque uma coisa é você ser feminista em Salvador. Outra coisa, minha irmã, é você constituir um coletivo, um grupo, sabe? Fazer uma roda, montar a ciranda da luta no interior. Uhum. Aí a barra pesa. Né? É até um assunto que eu separei pra gente falar, porque esse negócio de política no interior são outros 500. Outros 500. E a Elisângela é essa mulher fantástica, né? Com essa coragem. Ela também foi candidata a deputada federal, teve 73 mil votos. Ela é potente, né? E como nós, né, estamos ali nas suplências, a Elisângela assumiu a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher na Bahia. Isso é uma coisa muito importante.
Do ponto de vista nacional, você sabe que eu faço meu deverzinho de casa, né? A pessoa traz papel, traz livro. Eu vou tirar xerox, viu? Desculpe. E né, trouxe o material aqui das pescadoras, ó, que é um material muito importante da luta das mulheres pescadoras que estão em Ilha de Maré, estão lá em Remanso, em Juazeiro. Eu estou falando porque a metrópole chega a todo lugar. É isso aí. Certo? É isso mesmo. E essa, né, das mulheres pescadoras e quilombolas, isso é uma batalha muito grande. Esse aqui é um documento do segundo Plano Nacional de Política para as Mulheres, que nós constituímos um grupo e fomos a Brasília. Eu, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Valdeci Nascimento, Vânia Santana, Regina Adame, feministas do país inteiro. A gente fez esse documento, Pensar o Brasil no Enfrentamento ao Racismo, Sexismo e Lesbofobia. Isso é muito importante num país que tem um costume de matar mulheres, um país que tem um costume de humilhar meninas jovens, um país que tem um costume de fazer estupro corretivo para meninas lésbicas, um país que tem um costume de tentar esmagar e sabotar a juventude negra, né? Então, isso aqui é algo muito importante. Me volte aqui na questão. É sobre como você tem visto a movimentação do presidente e também do governador em relação aos ministérios e secretarias. Isso, eu queria dizer o seguinte, quando eu falei do exercício, né, da gente trazer os materiais, mostrar, dividir, né, com todos e todas, a gente lembrar que o Brasil estava na vergonhosa posição 158, né? E tem uma matéria, Camille, que eu mandei nesse instante para você, que o seu colega de vocês, né, Jamil Chad, soltou hoje no UOL, em que o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que é de Portugal, né, ele fez uma comparação, que se nós não fizermos políticas nos países, o mundo vai ter que esperar 300 anos para ter uma igualdade entre homens e mulheres. É muito impactante a manchete de Jamil Chad, né? Então, por que eu destaquei essa questão Ele disse, vamos esperar 300 anos? Não pode. O Brasil, até o ano passado, que tinha 77 de 513 deputados parlamentares no Congresso, na Câmara dos Deputados e Deputadas, o Brasil tinha 77. A gente foi para tímidos 91 lugares para as mulheres. Mas, do ponto de vista dos ministérios, a gente saiu de uma marca de 2 ou 3, a gente foi para uma marca de 11 ministérios e, pela primeira vez, é uma mulher, né? A Taciana Medeiros, que dirige o Banco do Brasil, que é dentro do Ministério da Fazenda, é quase o status de um ministério. Imagine, o maior banco do país, e é a companheira Serrano, né, que dirige a Caixa Econômica. Tudo é a primeira vez. Dessa situação que o Brasil estava na posição 158 entre os países que compõem as Nações Unidas no ano passado, o Brasil, olha, subiu para a 37ª posição, só por esse gesto de colocar 11 mulheres como ministras. E as mulheres tudo porradona, né? Tudo poderosa. Marina Silva dirige um orçamento de 3,2 bilhões. Isso é muito bom. Né? Você tem Luciana Silva, daqui de Pernambuco, ex-prefeita de Olinda, agora ela é ministra de Ciência e Tecnologia. A gente saiu daquela comédia que o ministro da Ciência e Tecnologia não acreditava que a Terra era redonda. Né? Chacota. Não, porque se ele fosse de outra pasta, né, a gente ficava assim, de boa. Mas ele estava na ciência, né, e acreditava em terraplanismo. Mas a gente também tem a Aniele Franco, que é uma resposta contundente do presidente Lula. Agora, a revista Times, pela primeira vez, escolhe uma mulher brasileira no conjunto de 12 representações mundiais, e a Aniele Franco está entre essas 12, porque as batalhas plantadas na Maré por Dona Marinete, a mãe de Marielle Franco e irmã de Aniele, pela própria Aniele, que saiu
do Brasil, foi para os Estados Unidos, que construiu, depois de viver toda uma tragédia com a irmã dela, ela teve força de construir um instituto, construir o Instituto Marielle Franco e socorrer, ajudar, ir para cima e formar centenas de mulheres no país para que se envolvessem na política e construíssem uma resposta. Às vezes as pessoas não têm dimensão, né? Como é que você vive uma tragédia dessa? Você tem Cida Gonçalves, que lá, imagine, há anos atrás, essa mulher chegou em Brasília, junto com Nilceia Freire, para construir o Ministério das Mulheres. E Esté Dweck, né? Margarete Menezes, que é essa potência. Margarete já era uma gestora potente que fazia políticas culturais na Bahia, Fábrica do Carnaval, Estação, Mercado Iaô. Toda a mobilização política de economia solidária no campo, e economia criativa no campo da cultura foram feitos na Bahia por Margarete Menezes. E às vezes a gente, caramba, né? Essas mulheres que... Ana Moser, todas elas que... E outras questões que até a gente comentou na fórum hoje, né? Que elas chegaram, tomaram posse e fizeram referências, tipo, chegaram lá... Imagine, Esther Dweck estava do lado de Dilma Rousseff e tomou posse fazendo menção à esposa dela que estava na plateia. É um outro mundo, minha irmã, né? E esse é um mundo em que nós, mulheres, tiramos o Brasil da vergonha, do constrangimento e dos escombros. Então, só essa resposta aqui de sairmos quase da posição 160 e chegarmos na posição 37 nesse momento, com essa movimentação aqui, de sair de um país que tinha 2 ministras fazendo papéis horríveis. Porque isso até é um ponto, né? Porque assim, a gente quer mais mulheres, mas a gente quer também mulheres que abracem a pauta feminista, que possam lutar pelos nossos direitos, né? Pelos nossos interesses. Que, sinceramente, a gente elas não quer gente comédia, né? A gente não quer gente dizendo que né? Que quer não sei quem, que quer menino de azul e mulher e menina de rosa, e depois constrangendo famílias, né, com meninas estupradas de 10 anos a tentar obrigar essas meninas a terem as crianças, porque elas são crianças. Então, nós passamos por tudo isso. A ministra Nízia Trindade, da Saúde, um dos primeiros... atos de anulação de decretos absurdos que ela fez, que foi maravilhoso. Ela pôs fim a esse constrangimento que as mulheres nós estávamos vivendo no Brasil. Nós temos uma legislação desde 1941 que garante aborto legal. E nós estávamos vivendo um horror, um terror no ambiente da saúde, porque todos os decretos eram de criminalizar, inclusive, os profissionais de saúde que cumpriam a lei, que é o Código Penal de 1941. Né? E a gente ainda teve que ver aquela pataquada toda do pessoal impedindo a menina de ir para o hospital, gente. Vítima de estupro por 4 anos. Sério. E grávida aos 10. Ela teve que sair do Espírito Santo e só pôde fazer o procedimento de interrupção em Pernambuco, sob a proteção do movimento feminista. Então, nós estamos falando de coisas muito graves. E essa sociedade que planta esse tipo de horror, né, quando você tem gestores e gestoras públicas plantando esse tipo de horror, o que acontece? Você manda mensagens muito complicadas para a sociedade. Então, a gente viu toda essa absurdo de escola sem partido, militarização de escola. Opa, não pode ver uma vergonha que pega logo para passar, né? Porque para que a gente quer militarizar a escola se a gente entende que a escola é um ambiente de liberdade? Sim. Né? A escola, puxa, é o melhor momento da sua vida. Você vai fazer... Formando o ser humano, né? Sim, se constituindo ali. Você está encontrando pessoas que, caramba, talvez vão ser pessoas presentes para o resto da sua vida. E é nesse lugar que esses horríveis resolveram incidir politicamente e botar suas
botar as patas, né? Com toda licença aos bichinhos que têm pata. A gente precisa dar uma filtrada, porque até Vilma pode ter sua fala aí, sei lá, distorcida, porque falou de bichinhos com patas. Você sabe que não eu tô dizendo com todo, né? Não, porque claro. Esses aí, os que estão atacando os direitos das mulheres, das meninas, os direitos LGBTs, né? Eles precisam, ó, ficar longe de nós, porque, né, estão deseducando a sociedade. Estão nos puxando para o século XIX, quando a gente está fazendo uma luta muito grande para ver se começa o XXI, já em 2023. Né? Então, nós que amamos os bichos, né? Minhas gatinhas lindas lá em casa, Dona Pandora e Dona Diadorim, que elas são tinhosas e lindas, então elas têm nomes potentes. Prefere gato do que cachorro? Olha pra isso. Porque... Polêmica, pergunta polêmica. Não, bom, eu não tenho os cachorros, né? Eu não convivo, não sou tutora dos cachorros. Então, eu convivo com as gatas. Boa. Gostei. Ó. Como aqui e agora. Ô, Vilma, deixa eu te perguntar. Recentemente, sei lá, semana passada, a gente teve um caso de xenofobia, né? No sul, aqui do país. Contra nós. Contra nós, baianos. Onde escravizaram baianos, né? E... Um vereador proferiu, disseminou palavras de racismo, de intolerância, de xenofobia. E uma entrevista que você deu para a Folha de São Paulo, já sobre um outro caso, você fala sobre a xenofobia e o racismo serem indissociáveis. E eu queria que você falasse que desse caso, como ele afirma que essas duas palavrinhas andam de mãos dadas e não há como separá-las. Não é bem por aí? Perfeito, Vitória. Eu acho que... Eu estava ali, né, conversando com Fernanda Mena, da Folha de São Paulo, toda terça, né? Ela faz aquela coluna potentosa. E estávamos ali conversando sobre violência política e sobre colonialismos internos no Brasil. A crença de que nós, no Nordeste, não pensamos, não produzimos conhecimento, de que o tipo de política... Você vê, quando acaba uma eleição, o nível de agressão que se vira contra o Nordeste, quando nós temos desdobramentos de eleição, como a eleição de Lula, né? Então, acho que é importante, desde a eleição da presidenta Dilma, em 2010, já foi esse nível de agressão contra o Nordeste. A ideia de que nós, de nos acusar de não trabalharmos, né? Todas aquelas agressões que aquele vereador lá em Caxias do Sul desferiu contra nós, tem a ver com essa mentalidade que está congelada em muitos lugares do Brasil tem um imaginário sobre o que a nossa existência enquanto baianos, pernambucanos, paraibanos, alagoanas, né, sergipanas, piauenses, maranhenses, só para falar de todo mundo, né? Como nosso povo no Rio Grande do Norte. Então... Aí eu fico logo muito feliz de pensar, bom, nesse momento, os únicos regiões do Brasil que tem, por exemplo, mulheres eleitas é no Nordeste, como governadoras, né? A qualidade da atuação acadêmica das mulheres e dos homens do Nordeste em todos os âmbitos nacionais. Quando a gente sai daqui, vai numa USP, vai numa Unicamp... Quando a gente chega, em geral, o nosso conhecimento é questionado. Ou quando muitos e muitas de nós saem daqui para estudar em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E, na verdade, nós temos excelência acadêmica. Nós temos excelência na construção. São Paulo está de pé porque nós, Nordeste, construímos São Paulo. Assim como Brasília também.
nós construímos a todo um nível de agressão na região sul-sudeste, e esse imaginário que se mantém, a gente tem que lutar para desfazer. Porque é a nossa forma de não aceitar a colonização interna dentro do próprio país. Quando o professor João Reis escreveu Revolta dos Malês, né, esse maravilhoso lá da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, onde eu estudei, minha escola, que eu adoro, quando João Reis escreveu Rebelião Escrava no Brasil, sobre a Revolta dos Malês, ele estava falando da Bahia, ele teve a ousadia de dizer: isso aqui não é história regional. Isso aqui é história do Brasil. Isso é uma coisa muito importante. Muito forte, né? Porque quando São Paulo e Rio Grande do Sul, Brasília, Rio de Janeiro, né, Minas falam, então estão falando do Brasil. Os fatos que ocorreram nas revoluções de São Paulo são fatos nacionais. Ora, quem libertou o Brasil foi exatamente a independência da Bahia. Então, quando a gente ouve, né, como aqui é uma rádio, a gente pode dizer, né, lembrar que Leandro Vieira, que acabou de ganhar um carnaval de novo, né, com a Imperatriz Leopoldinense, em 2019 ele ganhou um carnaval cantando essa potência, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra, e dizendo: salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Então, é muito potente, e quem está atenta a todo o processo de libertação do Brasil sabe que sem essa altivez baiana, nordestina, o Brasil não estaria de pé enquanto uma unidade nacional com o território que tem, né? E quando o Emanuel Araújo, né, dessa incrível turma de 1968, com Ieda Maria, com Juarez Paraíso, esse povo fantástico que saiu da Escola de Belas Artes da Bahia e conquistou o Brasil e o mundo, porque Ieda Maria primeiro foi conhecida em Nova York, para depois ser conhecida aqui e ter seu acervo hoje no Centro Cultural da Caixa, né? Então, quando esse povo saiu daqui, né, enfrentando a ditadura, e espalhou essa arte pelo país inteiro e pelo mundo, isso mostra que a gente não tem que ter, né, essa situação em 2023, ter que enfrentar esse tipo de debate absurdo, racista, e é isso mesmo. É o racismo caminhando com o fascismo, com a xenofobia, porque não tem essa coisa de enfrentar o fascismo sem falar do racismo. E xenofobia, porque todo esse discurso e essa narrativa de que não, e eles vivem fazendo carreiras políticas, dizendo não é para trazer o nordestino. Só que as mãos, né? Gil, maravilhoso, que vai ser celebrado agora dia 14 no IFBA, no nosso querido IFBA, né? Lá na reitoria do IFBA, e vai ser lindo, né? Vai ser o primeiro a receber título de doutor honoris causa no IFBA. Gil já disse, né? São essas mãos aqui que têm construído esse país. Emanuel Araújo falou, são essas mãos nossas que têm construído esse país, né? E a gente, com essa força, olha que Ministério da Cultura a gente fez com Gil, né? Olha que Ministério da Cultura, a reconstrução, né, do Ministério da Cultura será feita de novo por uma baiana, Margarete Menezes. No primeiro ato de Margarete, ela tirou da gaveta 1.800 projetos da Lei Rouanet. E nesse momento trabalha para tirar mais 5.000. Pô, você tem que trabalhar muito, né? Para de estigma com a gente. Né? Que a gente trabalha muito. Fazer uma festa, as pessoas têm muito preconceito com a festa. Eu sou filha de barraqueiro de festa de largo, né? Vocês são jovenzinhas, vocês não viveram a intensidade. Mário Kertz conhece, né? E o povo daqui. Mas, para mim, filha de barraqueiro de festa de largo, né, que fazia todo aquele roteiro, fazer uma festa é algo que envolve muito trabalho.
Então, só a potência de trabalho da Bahia para produzir com essa magnitude as festas que a gente produz e que é a alma desse país, né? Mas, do ponto de vista institucional, eu fico muito feliz que a Defensoria Pública da Bahia e a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul estão movendo ação para este parlamentar de Caxias do Sul perder o mandato. Né? Assim como a Secretaria de Direitos Humanos, que acolheu os trabalhadores, que fez essa parceria com a Defensoria Pública, porque é isso que o nosso povo aqui tem que construir como resposta. Né? Nessa nossa Bahia que tantas mulheres, né? E foi exatamente essa situação, Vitória e Camille, de super empobrecimento que nosso povo entrou de novo nesses 6 anos, desde o covarde golpe contra Dilma Rousseff, que fez com que nosso povo de novo precisasse sair nesses caminhões, né? Em busca de trabalho em tantos outros lugares do Brasil. Mas a gente está aqui para zerar a fome, zerar o desmatamento. Esses são os prêmios Nobel que a gente quer ganhar, né? Junto com o presidente Lula e com as 11 ministras. Ainda sobre esse caso do vereador do Rio Grande do Sul, o que me assusta é... Assim, ele estava completamente confortável, completamente de boa de proferir aqueles absurdos, gente. Porque olha, quando você fala um absurdo, você... fala assim, atento, né? Quem é que vai discordar, quem é que não vai, não sei o quê. Ele não. Ele estava completamente confortável. E o que me assusta é isso, porque assim, ó, se ele é xenófobo, ele guarde pra ele. Fica ali, não quero ouvir nada, não quero ver atitudes. Agora, a partir do momento em que ele se sente confortável, legitimado para sair espalhando aqueles absurdos ali, me preocupa, na verdade, né? Porque para ele se sentir naquela posição de está tudo bem eu falar isso, é o comum, né? É a narrativa comum sobre nós, está no cotidiano, né? Quando eu acho que hoje menos São Paulo é uma capital muito nordestina. Eu falo com essa ousadia. Ontem eu estava assistindo Erundina, né, a mulher que saiu da Paraíba e se tornou prefeita de São Paulo, no ano da abolição, do centenário da abolição, 1988. Erundina saiu da Paraíba e, imagine, o secretário de Educação de Erundina foi Paulo Freire. Meu Deus! Meu Deus! Né? Então a gente é de uma ousadia, né? Monumental. E agora, Erundina tem 88 anos, caramba, ela é uma das deputadas mais contundentes do Congresso, mulher do PSOL, sabe? Posicionada, ela tá lá, sabe, botando o pensamento para frente. Então eu acho São Paulo uma capital que a grandeza de São Paulo são os imigrantes, né? Os imigrantes árabes, porque o sobrenome de Haddad é árabe, né? Toda a elite política de São Paulo tem esse sobrenome de imigrantes, né? Muitos deles italianos e muitos árabes, mas muitos nordestinos também. A carreira política de Lula feita no ABC paulista. Então, acho que São Paulo já vive uma outra onda nesse momento. Foi muita coisa que a gente passou. Tinha, sim, todo um xingamento no passado, mas eu penso que tem situações no sul do Brasil que precisam ser enfrentadas, né? Porque a gente tem visto todos esse... Eu comecei, né, falando desse absurdo que aconteceu em São Miguel do Oeste, em que uma vereadora do PT, mulher branca, mas ela foi rechaçada porque ela se colocou contra o nazismo. Ora, por que tem surgido todas essas células nazistas, fascistas no sul do Brasil? Tem uma coisa que é o seguinte: o que aconteceu na Alemanha há 2 meses atrás apareceu um movimento lá nazista, foi todo mundo. Porque aí eu sou garantista, eu sou abolicionista penal, mas quando envolve o outro que está com vontade de matar pessoas, aqui é o limite. São outros 500. Aqui é o limite. É. Então,
Não pode, como não era possível alguém se tornar presidente da República depois de fazer uma homenagem a um torturador que estuprou mulheres grávidas e botou serpentes e ratos nessas mulheres e baratas dentro da prisão sem elas poder se defender. E aquele homem se tornou presidente da República depois de dizer para uma colega parlamentar que ela não merecia, ela não merecia ser estuprada. Então o Brasil, Camille, está tolerando há muito tempo os horrores. Então a gente chegou a um tempo agora que a gente está dizendo, olha, não é possível. Gente. Porque o ódio, esse ódio aos nordestinos e às nordestinas, é um ódio também que aconteceu com Moise, em que ele foi assassinado na frente das pessoas numa praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um refugiado de 24 anos que foi cobrar R$200. Por um trabalho que ele fez. Por um trabalho que ele fez. Né? Então, essa sociedade do absurdo que estava aí todos os horrores soltos e que era possível a permissividade, né, da pós-verdade, a permissividade que é verdade, mas pode não ser. Não. A gente está falando de questões que envolvem e põem em risco a vida das mulheres. Né? Não foi possível mais para, por exemplo, um jogador de futebol fazer nenhuma lacração dentro de um país que tinha um protocolo imediato, inclusive dos trabalhadores de uma boate, para saber que não podia ocorrer uma violência sexual. Então, o Brasil precisa chegar nesse patamar. Né? Violência sexual não pode ser motivo de lacração, racismo não pode ser motivo de lacração, agressão aos nordestinos, portanto, xenofobia violenta. Esse é um país que adora dizer que gosta de café colonial, passeio colonial, estrada colonial, estilo colonial. Eu odeio qualquer coisa colonial. Não, tô fora, minha irmã. Né? Porque colonial está dialogando com um mundo que a gente rejeita. Nós não queremos um mundo colonial, como nós não queremos um mundo em que se busca o silenciamento das mulheres. Quantas meninas ontem, né? A ONU fez aparecer a situação. Quantas meninas estão sendo atacadas nas escolas no Irã? Porque ousam estudar. Porque querem estudar. Porque querem. Vocês viram ontem, né? Essa reportagem. Então, nós precisamos nos colocar e dizer, olha, não venha com esse horror de escola sem partido, de dizer que é ideologia de gênero, porque quando você faz isso, em verdade, você está fazendo isso aqui na cena pública, agredindo a escola, e é uma agressão para dentro da escola pública. Porque depois eles querem botar os filhos e as filhas deles numa escola que custa R$10 mil e manter bem longe da população. Né? Então, o filho vai para uma escola super descolada, de preferência bem longe de nós. Agora, nós temos que ir para uma escola, né, tomar surra, né, de discurso neopentecostal conservador. A gente não quer. Nós queremos um mundo de liberdade, transformação, um mundo de leveza, um mundo onde nossas... Como disse, né, Daniel Cara hoje, ele falou... Não é bom uma escola que fale, sim, de culinária, porque ali você fala de física, química, você fala de uma mudança, você debate masculinidade tóxica, você está dizendo, sim, os meninos vão fazer a comida, sim, isso não é ajudar, isso é ele fazer a parte dele. Né? Nós queremos uma sociedade em que os meninos tenham o direito de chorar, e que os homens tenham o direito de chorar, porque quem chora, as suas lágrimas não se cristaliza. Né? Você deixa toda a raiva, e nós podemos sentir raiva, mas essa raiva não é para ficar por dentro e depois se transformar em murros na cara das meninas. Tem meninas que estão começando a apanhar com 14 anos de idade. Né? Então, a gente não quer uma sociedade de banalização da vida das mulheres. No primeiro semestre do ano, só no primeiro semestre do ano passado, antes da gente entrar na segunda parte do ano, 699 mulheres já haviam sido assassinadas no Brasil.
Então, no Brasil é tão fácil bater nas mulheres. E no mundo é tão fácil bater nas mulheres que os homens batem de mão. Né? Eles batem de mão. Essa semana eu vi que aquela moça, né, que da área da saúde, que em 2020, ela voltando do carnaval com o suposto companheiro, né, ela tomou 69 facadas. Né? Às vezes, toda essa discussão sobre quando querem botar os dogmas religiosos em cima do corpo das jovens e das mulheres, de que não pode ter direito ao aborto, isso é, por sinal, uma palavra vetada, assim, né? E a gente quer que a mídia, né, que é alcançada e que alcança muitas pessoas, falem sim do direito legal ao aborto. Nós queremos uma sociedade que debata a descriminalização do aborto, das drogas, porque não falar desse assunto tem nos causado muita morte, né? E muita humilhação para as mulheres, muita humilhação, porque é uma sociedade que parece que as crianças brotam de um ato isolado das mulheres. Não, as jovens e as mulheres engravidam porque os homens querem privilégio. E querem um privilégio em cima do corpo da outra. Então, quando a gente diz que não é não, que as regras são nossas e que nós queremos um mundo e que a gente não tenha medo de estar com um companheiro, para as mulheres, obviamente, que são heterossexuais, né? Ou bissexuais. A gente está dizendo que esse mundo é possível e que a gente está batalhando por ele todos os dias. E essa questão do controle sobre nossos corpos, gente, é desde, assim, de um aspecto muito maior, até quando a gente pega um exemplo mais local, como, por exemplo, o caso das muquiranas e as... Olha pra mim. Chega a dar... chega a dar, assim... Não é... Muita gente fala assim, mas, gente, é uma arminha de água, mas não é a questão da arminha em si. A gente viu, não foi, Camille, aquela cena de mais de 20 homens, né, dando aquela volta horrível, a mulher tentando ali se desvencilhar. E ela sendo, né? A gente viu jornalistas com blusa branca ser atacada com aquela pistola só porque alguém tinha que ver os seus seios. E elas estavam trabalhando. Trabalhando. Imagine. É isso, é um... E ela tinha direito de estar ali só se divertindo. Então, ultrapassa tudo. Desculpa, eu te interrompi. Não, fique à vontade. Aqui é conversa de comadre. Uma vai entrando, vai acrescentando, vai complementando. Mas é essa questão, né? Assim, deles acharem realmente que tem direito. Tem direito, não importa. E é algo que realmente, assim, pra eles é muito natural. Porque quando eu me coloco assim, imagine, se eu chego e vou atirar em alguém, jogar uma arminha de água em alguém, num cara... Gente, não vou fazer isso. Mas eles, assim, isso nem passa pela cabeça deles, entendeu? Porque é algo realmente tão naturalizado. Essa sensação de posse, de controle da situação e dos corpos alheios. É tão intrínseco, assim, essa sensação, que eles simplesmente... E isso se desdobra para uma outra coisa que a gente levantou muito ali naquela discussão com Márcia Tiburi, com Tânia Palma, né? Nossas companheiras que estão aqui, que trabalham no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. O que se desdobra no cotidiano da vida que ultrapassa a cena do carnaval? É que uma menina hoje ela não pode decidir que vai se separar de um namorado, porque ela pode estar assinando a sua sentença de morte. Uma mulher casada com um cara, em geral, ela não pode decidir que vai se separar. O cara que tem que dizer que vai embora, que é o que, né, no limite acontece. E eu aproveito para dizer assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês só estão com esse papo. Não, a gente falou aqui de muita coisa, né? Mas a gente volta para esse papo porque esse papo envolve a nossa vida. Envolve a nossa liberdade, envolve viver numa sociedade com medo ou sem medo. E nós não suportamos mais viver numa sociedade em que, às vezes, o gestor público acha, nossa, por que vocês estão batalhando para baixar
o pedal do ônibus. Porque mulher grávida não pode subir ali, né? É o mínimo, bicho. Eu só tô pedindo o mínimo. Eu ia complementar o que você estava falando, Vilma. As mulheres não podem ser agredidas e denunciar porque elas estão assinando a sentença de morte. Então, quando você olha outras pessoas, mulheres também, que julgam casos de mulheres que apanharam, foram espancadas, enfim, tiveram histórico até o feminicídio acontecer, você ouve, mas apanhou porque queria. Ela quis isso. Por que não denunciou no primeiro tapa? Por que não denunciou na primeira ameaça? As pessoas não enxergam que o buraco é muito mais embaixo, o caminho é muito mais turvo do que essa linha reta. Me bateu. Ai, meu Deus, vou na delegacia agora. Minha gente, não. Você tem que dormir com o seu agressor. Dormir e acordar todos os dias. Fazer comidinha com o seu agressor. Pra não morrer. Vitória, o que foi a pandemia? Uhum. O que foram esses anos de pandemia? Deus. O desespero dessa mulher. Nós que estamos aqui na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que é uma rede que se reúne todos os meses, né, que tem mulheres militantes que dedicam suas vidas para construir essa rede, muitas, né, advogadas que fazem atuação pro bono. A gente tem conexão com a Defensoria. Eu estou muito feliz, inclusive, porque agora uma dessas mulheres feministas foi eleita defensora pública geral da Bahia, que é Firmiane Venâncio, né? Uau! Viva as mulheres lá do NEIM, né? Viva a Defensoria Pública da Bahia também, que faz um trabalho potente. Imagine quando a gente está falando de que é necessário você estruturar os lugares de atendimento à mulher, que às vezes você tem um gestor que não entende, ele acha, nossa, isso é muito dinheiro. Não, o dinheiro que você bota para enfrentar a violência contra a mulher, ele é mínimo. E imagine uma mulher agredida, sabotada, porque, como dizia uma grande das nossas, né, que é Luísa Bairros, que já está em outra dimensão, Luísa dizia, é muito pesado, porque a mulher está sendo sabotada por alguém que ela confia o seu sono. Você dorme com o inimigo, bicho. Isso. E na pandemia, o que aconteceu? A gente teve que batalhar muito para que as delegacias digitais criassem ali um mecanismo para ter as... Um minutinho só para avisar que a gente está agora chegando às 8 horas da noite. A gente encerra a transmissão na Rádio Metrópole FM, mas a gente segue aqui no YouTube, continuando aqui conversando. Aí vem elas com Vilma Reis hoje, essa terça-feira especial. Venham pro YouTube continuar aqui o papo que tá muito bom. Que tá querendo gongar a gente, mas a gente não vai deixar. Tá querendo gongar a gente, tá aqui e a gente aproveita para convidar todo mundo amanhã, a partir de 1h, concentração na Lapinha. Já que são 200 anos de independência da Bahia. A nossa marcha sairá da Lapinha em direção ao Centro Histórico de Salvador e será muito potente. Semana de Conta dia do 8 Brasil. de março, todo mundo convidado para chegar lá. Vamos nessa. Massa. Vilma, você falando de gestão pública, você sente falta de representatividade, especificamente na política local? Governo do Estado, Prefeitura de Salvador? Sinto. Você foi pré-candidato em 2020? Foi. Me diga se eu estiver errado. Eu vim aqui... Pelo PT? Pelo PT. E aí entra Major Denise e teve uma articulação com o Rui Costa, governador na época. Como é que isso aconteceu? Como foi esse processo? Conte aí pra gente, por favor. Olha, no ambiente partidário é isso. Você está ali... A gente é de um partido que tem várias tendências, vários pensamentos e a gente disputou internamente e foi o segmento que apoiava a outra companheira que venceu. Então, eu segui a orientação partidária, né? Fiz a disputa, era algo inédito, né? Porque nós estamos falando de uma cidade que, ao longo de 475 anos, quase, nunca teve uma mandatária. Eu estava com 475 anos, gente. Quase 474, né? 1549. A Bahia Salvador nunca teve uma mandatária negra eleita por seu povo. A gente estava ali interrompendo
uma narrativa colonial de uma coisa que é um horror. Os 2 únicos intervalos que nós tivemos, né? Quer dizer, a gente teve o professor Edivaldo Brito durante a ditadura, que foi prefeito biônico, né, que era o nome, foi escolhido ali pelo governador Roberto Santos, e ele foi prefeito chamado prefeito tampão, né, por 10 meses. E tivemos uma única abreviação no tempo democrático, que foi a eleição de Lídice da Mata, que quando nós não falávamos ainda em violência política, Lídice viveu todo o horror aqui da violência política. Então, o que a gente apresentou dia 2 de julho de 2019 para essa cidade foi revolucionário a ponto de chegar a muitos lugares do mundo. Foi assim que a Folha, por exemplo, viu e olhou para cá. Né? O Brasil, de fato, toda a mídia do chamado Sul-Sudeste do Brasil olhou para as eleições de Salvador a partir dessa incidência que nós fizemos. E era o mundo do movimento de mulheres vindo para dentro do ambiente partidário. Isso é muito lindo, é muito inovador, né? E é revolucionário. Porque nós fizemos... me lembro de uma plenária que a gente fez na Faculdade Visconde Cairu, 11 de janeiro de 2020... A gente virou um engarrafamento no bairro dos Barris para ouvir uma pessoa da política. Nunca mais nós tínhamos visto isso. Né? E a gente viveu isso em janeiro de 2020. Então, foi uma disputa necessária. Né? E eu acho que, para frente, essa cidade terá outras respostas contundentes. Eu acho que o próprio processo de votação que a gente viveu em Salvador deu ter sido a candidata do PT mais votada de Salvador. Né? Isso é algo muito forte numa cidade onde os homens brancos pegaram todo o poder político para eles. Pronto, botei a frase aí. Hashtag... Né? Hashtag receba que é de graça, porque da próxima eu mando Pix. Opa, não Essa sei. aí foi de graça. Agora vem cá. Próxima pague. E 2024? A gente tem essa pontinha de esperança? Olha, a gente tem conversado muito dentro dos movimentos. Disputar uma eleição e com aquela força que nós... A questão que a gente apresentou ali, imagina, né? Essa Bahia que nunca tinha visto uma coisa dessa. A partir do momento que a gente lançou aquela pré-candidatura, foi incrível, porque mais 6 outros pré-candidatos negros se colocaram. E foi muito lindo. A gente vê aquele caderno Dá Muito, histórico do Jornal da Tarde, 27 de outubro de 2019, comigo, com Olívia, com o vovô do Ilê, Antônio Carlos Santos vovô, com o Silvio Humberto, né? Grande. E com o professor Edivaldo Brito. Foi histórico, a primeira vez na capa do jornal. Então, a gente deu uma reviravolta e disse, tem algo de errado aqui. Como que num estado de maioria negra, numa Bahia negra e numa Salvador negra, os negros e as negras não podem representar? Que essa pergunta ficou sobre a mesa. Então, essa pergunta, Camille, precisa ser respondida em 2024. Né? E não cabe somente para mim e para o grupo político, ao meu partido, cabe a todo o campo democrático do nosso Estado. Nós que acreditamos na potência das mulheres, na potência negra, na potência LGBT, porque eu estou muito feliz de ter Érica Hilton como deputada federal em Brasília. Né? Eu fiquei muito feliz de ter Érica Malunguinho, né? Mulher que fez a Aparelha Luzia, como deputada em São Paulo. Mas aqui, no Nordeste, a barra é pesada. Inclusive, é engraçado porque, assim, quando a gente pega... até mesmo dentro do próprio hemisfério feminino, as mulheres sofrem pressões diferentes. Então, por exemplo, a mulher negra que vive numa sociedade que é supremacista branca não é nem homem nem branco. Então, já sofre uma dupla pressão. É completamente diferente. Então, a gente ter realmente alguém que represente, que possa, né,
De fato. Eu que vi uma falou muito bem. A Bahia Negra, Salvador Negra. Tem algo de errado aí. É preciso gente, fazer essa não é história. possível. Vocês têm feito ao longo dos anos, mas é preciso, sabe, marcar esse nome na história de Salvador. E o desejo de Vilma Reis é se candidatar a prefeita em 2024 com desejo pessoal. Não partido, não PT, não Campo Democrático. Eu sou uma mulher de coletivo, né? Então, assim, eu não... Se eu dissesse, não, eu tenho um desejo pessoal. Não, eu não tenho esse desejo pessoal. Eu sou da luta política, né? Eu venho do movimento estudantil, venho do movimento de mulheres. A primeira vez, assim, né, lá, imagine, há mais de 30 anos atrás, eu, presidenta do Grêmio do Colégio Central, era 1990. Vocês nem estavam nesse mundo ainda. 1990, eu, presidenta do Grêmio do Colégio Central, a gente enfrentou muita coisa para que, imagine uma coisa básica hoje, que estudantes tivessem meia passagem, direito a meia passagem, para que pudessem pagar meia no cinema. Coisas muito básicas. Mas a gente olha para a crueldade da cena política da nossa cidade e a gente pensa assim, o que faremos? E eu penso que a gente tem um longo caminho, e esse caminho ele precisa ser recolocado pelos movimentos sociais. Não pode ter uma vontade, sabe? Entendo. Tipo assim, um projeto individual, sim, pessoal. Claro. Tem que ser dos movimentos, porque o que os movimentos de mulheres, movimento das comunidades LGBTQIA+, movimento dos terreiros. Eu vi em 2020, eu fui a um encontro na Católica, ali na Uxal, na Cardeal da Silva. Era o encontro dos terreiros do Engenho Velho. E uma senhora, ela veio falar comigo, ela estava tremendo. E ela era uma autoridade religiosa, né? E ela disse assim, minha filha, eu estou tão emocionada que pela primeira vez eu tenho a possibilidade de votar numa mulher negra na minha cidade. É muito forte isso. Né? É muito forte. Eu fiquei assim no meio do auditório e ela estava emocionada mesmo. Eu fui ali no Bar das Pretas, antes da eleição, em outubro do ano passado. Isso foi uma coisa assim, incrível. Nós fizemos um cortejo cultural no 2 de julho, nosso bairro querido. Tá na hora de fazer barulho, nosso bairro é 2 de julho. Eu amo 2 de julho, moro no 2 de julho, adoro 2 de julho. Você foi no carnaval lá, na Ladeira da Preguiça? Eita, mulher, eu tava em outro, mas não fui no banho de fantasia. Todas, ó. Tava no banho, né? Então, esse é o roteiro, né? Ivana Chantinet, que foi essa cabocla mesmo, Jurema, de muita força. Então, quando eu cheguei no Bar das Pretas lá, que a gente saiu de lá da porta do Mocambinho, né, da frente do CEAL, ali do Líder, a gente foi até lá, o Bar das Pretas. E foi muito lindo quando a gente chegou e o bar lotado e todo mundo dizendo que ia votar, sabe? Que lindo. Então, é muito importante isso e por isso que tem que ser um projeto coletivo. Perfeito. E de muitas representações dos movimentos sociais, porque aí será uma resposta contundente. Perfeito. A força da representatividade, né? A marca, assim. Falando ainda, né, de política, mulheres na política, tudo que isso representa. Ontem foi a sabatina lá na Assembleia Legislativa da Bahia de as perguntas de Vitória. Aline Peixoto, que é ex-primeira-dama, esposa do ex-governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Também teve a sabatina do deputado Tom. Eu queria saber o que você acha sobre a candidatura de Aline Peixoto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Ai. Olha, eu acho que a gente a tradição, eu vou responder mesmo uma questão política. Eu acho que a tradição da esquerda e sempre foi a tradição da esquerda, a gente tomar muito cuidado com
cuidado com patrimonialismo. E nós, feministas negras, que estamos na luta para eleger e colocar mulheres nos espaços de poder, a gente quer muito que as mulheres cheguem de cabeça erguida pelo seu fazer político. É essa a resposta. Tenho nem palavras, só me arrepio. É o programa todo assim. Que programa é esse? É, minha filha, que a gente tem que falar de tudo. Você viu que a gente começa falando, se perguntando se você bebe, bebe o quê? Bebe pouco, bebe muito. Já foi parar em Assembleia Legislativa da Bahia. Eu tô aqui uma santa. As coisas. Como, minha irmã? Verdade. Enquanto isso, vamos passear aqui pelas mensagens dos nossos ouvintes que estão pelo YouTube, porque, ó, nosso YouTube tá meio que travando. Mas você que tá aí na luta, continue, porque o papo aqui tá bom. Gilmário Coelho diz aqui: boa noite, meninas. Vilma Reis me representa. Potência Preta, minha candidata a prefeita em 2024. Márcia Chachá também, boa noite, chegando atrasada. E aí travou. Conheci Vilma Reis pelo 247 e lhe dei meu voto. E ela... É o canal 247, né? TV 247. E ela lamentando aqui que tá travando bastante a transmissão. E que pena. Eu vi na entrevista da Folha, eu acho ainda, uma fala de Vilma Reis, que hoje está aqui conosco, sobre o Brasil ter preconceito de ter preconceito. A gente tem preconceito de ser preconceituoso. Uma frase de Florestan Fernandes. Que a gente fala, que a gente sabe que o racismo existe. A gente vê o racismo escancarado, mas a gente não é racista. Como pode? A conta não fecha, Vilma Reis. É, porque, você sabe, o Datafolha, isso é histórico, em 1995, o Datafolha fez uma grande pesquisa no Brasil sobre racismo. Imagine, Fernando Henrique Cardoso, ainda nos anos 80, fez uma pesquisa em Santa Catarina, em Floripa. Imagine, né, onde eles foram fazer uma pesquisa nos anos 80. É brincadeira. Se agora tá puxado. Tá puxado. E eu falo isso sabendo que tem pessoas incríveis, tem muita luta. Você vê que, para nossa surpresa, Floripa foi pro segundo turno com o candidato do PT, né? Décio. Então tem muita gente lutando no sul do Brasil para mudar certas perspectivas. Como foi a luta de Manuela Dávila e de tanta gente para garantir que a gente mudasse. E a gente conseguiu, inclusive Edgar Preto quase foi para o segundo turno também em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul agora. Terminou ainda Eduardo Leite. Eu acho que... Desculpa, eu voltei. Sobre o Brasil ter preconceito de ser preconceituoso. A conta não fechada. Então, eles fizeram as pesquisas e aí em 1995 a Folha fez a pesquisa novamente. Perguntava à mesma pessoa: o Brasil tem racismo? Aí a pessoa dizia: sim, o Brasil tem racismo, o país é racista. Aí perguntava à mesma pessoa: você é racista? É uma ofensa. Não. Eu não. Não era bem como o rapaz, né, que disse que o sogro dele era africano, mas foi demais. Mas o vereador... Eu tenho até amigos pretos, meu sogro mesmo é africano. Ele foi mais original, né? Que você, não, meu, é negro, mas diferenciou não é um pouquinho. Africano. Tipo assim... me deixe, viu, menina? Foi. Então, aquela pesquisa, ela, assombrou o país. Porque o que acontece? No início dos anos 90, depois que o Brasil saiu da ditadura, 1991 foi a primeira vez que o Brasil realmente fez um censo e batalhou muito por esse censo no início dos anos 90. E pesquisadoras como Vânia Santana, elas fizeram uma campanha, o IBASE, a FASE, essas grandes organizações não governamentais do Brasil, fizeram uma grande campanha chamada Não Deixe Sua Cor Passar em Branco. Isso é uma coisa... E o que é Não Deixe Sua Cor Passar em Branco? É incrível, né? Que frase! Que sacada! Habermas pode vir para o meio da sala, junto com Muniz Sodré, junto com Liv Solvik, junto com o Stuart Hall,
né? O tem um celular Eu ali. pensei já que era a trilha sonora do negócio, já tava tudo estruturado. Alguém nos socorra, né? Eu posso ir lá? Pode. Ó, se for a pizza, o delivery que a gente pediu, você pede pra poder entrar, viu? Parou. Parou? Vai ligar de novo. Eu quero mudar um pouquinho de assunto. Então, eu queria Só pra finalizar. Então, mas antes disso, uma mulher que a gente sempre fala, eu mesmo falo dela o tempo todo, que é Lélia Gonzalez. Lélia que disse, né, que numa sociedade violentamente racista como o Brasil, nós, mulheres negras, precisamos ter nome e sobrenome. Senão o racismo bota o nome que quiser na gente. Lélia fez muita coisa com Florestan Fernandes, que hoje tem o filho dele, né, Florestan Fernandes Júnior, que é um grande jornalista. Está lá comigo no Conselho do 247 e outros espaços. E Florestan Fernandes, esse sociólogo fantástico, esses que fizeram com que nós nos tornássemos também sociólogas. Florestan disse, esse é um país que tem preconceito de ter preconceito. Que esse é um país... A gente fala em negacionismo hoje, o Brasil faz negacionismo há muito tempo, neutralizando debate sobre escravidão. O Brasil não quer debater sobre o racismo. Agora o Brasil debate, porque não teve jeito. O fato jornalístico histórico chamado George Floyd obrigou a mídia corporativa... Eu sei que vocês não gostam assim, muito desse nome, né? Assim, mas a gente... Né? Habla, muchacho. A gente agora tá no... Pode hablar. A gente está na internet, que é um ambiente de construção de liberdade também. E ali, quando Florestan disse essa frase, mexeu... Ele era um dos grandes expoentes da Escola Paulista de Sociologia. E ele mexeu com a cabeça de toda a intelectualidade brasileira. Um país que tem preconceito de ter preconceito. Esse é um país que já vivia de negacionismo e vive de negacionismo. Então, essa frase, ela traduz esse outro comportamento do país. É um país que ele vetou o debate sobre a escravidão, porque debater sobre o principal crime cometido por esse país, que é a escravidão, você vai ter que debater direitos. E você vai ter que debater partilha, reparação. É como cada pessoa desavisada que diz, porque tem o Dia das Mulheres, não vai ter o Dia dos Homens. Essas pessoas são contra os direitos das mulheres. Né? E muitas vezes tentam ensinar essa lição de misoginia para mulheres. Perfeito. Porque a principal arma do opressor é a mente do oprimido, nos disse Steve Biko. Né? E essa arma do opressor é fazer com que mulheres repitam essa frase. Não, baby, não vai ter Dia dos Homens, porque os homens não são agarrados nas ruas, não recebem psil, né? Os homens não estão acochando as mulheres nos ônibus, né? Os homens não são obrigados a entrar num vagão exclusivo para não ver os caras se esfregando. Não vê as mulheres se esfregando neles. Não vai ter Dia dos Homens, porque é uma sociedade que tem epidemia de estupro. Por isso tem celebração do Março Mulher, por isso tem celebração do 8M, por isso que nós nos levantamos, porque há mais de 120 anos atrás, centenas de mulheres, quando reivindicaram diminuir uma carga horária de 16 horas de trabalho, a fábrica Cotton de Nova York trancou todas elas dentro da fábrica e ateou fogo. É por isso que tem 8 de março. Então, não vai dizer pra gente que vai ter Dia dos Homens. Não vai ter Dia dos Homens. Porque é uma sociedade marcada pelo terror do patriarcado. Então, não vai ter Dia dos Homens. Alô? É na mesma lógica do racismo inverso, né? Quem vai pra festa com essa menina? É isso, né? Não tem racismo reverso. Porque o fato de você... Não, eu tô ali num grupo... A gente vive numa sociedade segregada, onde, em geral... E olha que essa geração mais jovem, eu vi isso no pátio da faculdade...
né? O esforço que uma pessoa branca, progressista, consciente, faz dentro de suas famílias para reeducar, para mudar o hábito do racismo, porque é insuportável, para mudar o hábito da LGBTfobia. Quando Linda Quebrada teve que escrever na testa, é ela, né? Quando a gente luta por nome social e pessoas são agredidas todos os dias, né? Porque imagine para masculinidades tóxicas, o que horror que imagine que é tão maravilhoso ser esse super macho, prometeram tudo à masculinidade e alguém renegar essa masculinidade. Então, é esse novo mundo que nós queremos, das corpas descendentes. Somos descendentes de gênero, né? E todas nós temos direito à vida. Isso é fantástico. Isso é você botar um projeto de sociedade sobre a mesa e dizer, nós vamos emergir. E cada vez mais, caso está a pessoa incomodada, oh meu Deus, a sigla já é LGBTQIPNA+, ainda vai ter mais letra, baby. Né? Você precisa saber da piscina da Carolina e andar com a gente nesta lanchonete. Né? Era isso. Arrasou. Só para celebrar Gal Costa, né? Você precisa saber da piscina da Carolina, né? E andar com a gente nesta lanchonete. Aí, aproveite para comer o seu negocinho. Porque a gente não tá deixando você se alimentar, viu, Marisa? Não, tá lindo. Eu queria puxar para que a gente tava falando de escola, de alunos e tal, e de redes sociais. Eu queria saber a sua opinião. Como assim, professora? Se você acha que essa nossa cultura de hoje em dia, do cancelamento, de você chegar a se expor nas redes sociais e for algo mal, né, recebido, você é cancelado, você é linchado, posso dizer assim, nas redes sociais. Queria saber como você vê essa cultura de hoje em cima dos alunos. Se eles, por exemplo, estão sendo mais podados nas salas de aula para poder emitir a sua opinião. Porque debate é isso, né? Ainda mais para quem tá nessa fase da vida, aprendendo as coisas. A gente precisa debater, a gente precisa falar sobre, para poder saber o que é legal, o que é que não é. Como é que esses adolescentes de hoje em dia, assim, você vê que eles estão se desenvolvendo mesmo? Massa. Quando eu vi ali quando terminou a eleição de 2022, porque tem muita política na escola, né? E a política é uma coisa muito bacana, saudável e necessária. Uma sociedade que quiser se desvencilhar da política, a sociedade é anulação. E, portanto, uma sociedade monolítica. E não fazer política é uma política violenta. Uhum. Então, eu penso que a questão, às vezes, do cancelamento tem a ver com os embates. No final das eleições, por exemplo, que numa escola muito elitizada de São Paulo, surgiu todos aqueles grupos atacando nordestino também, com questões racistas, atacando os estudantes negros, aquela ideia de cada estudante negro que está ali só pode estar ali se for bolsista. Uhum. E, por sinal, um dos jovens atacados, ele, né, um pai diplomata, né? E que muitas vezes a presença de um jovem negro numa escola de elite tem a ver com isso. O seu pai e a sua mãe foram muito bem sucedidos em suas carreiras e conseguiram. E muito do cancelamento tem a ver com não admitir uma pluralidade de ideias. Isso que eu acho que é importante. E por que é necessário, às vezes, você colocar o seu ponto de vista, mesmo que vai enfrentar certas questões? E por que é importante escola e não educação domiciliar, por exemplo, que junta nesse debate? Total. Total. Porque é naquele ambiente da escola que você aprende a ganhar, a perder, a debater.
você vai, né, tem uma paquera ali, você tem que aprender que pode ser que aquela menina não te queira, né? E você aprender isso é muito importante. A recusa da mulher. Isso, aprender, tem que aprender isso, tem que aprender, tem momento, a vida não é feliz o tempo inteiro, tem que aprender a ter um momento de tristeza e você tem que viver a tristeza, porque essa felicidade permanente é tóxica também, tá? Então, Tudo é desespero. Pois é, né? Isso é uma coisa, viva Cazuza, isso é uma coisa muito importante, porque, e às vezes eu acho que o cancelamento tem a ver com não admitir a pluralidade das ideias. Às vezes alguém está colocando algo ali que é muito absurdo, né? Mas eu acho que é necessário fazer o debate e não você partir para o cancelamento. Mas, por exemplo, tem questões, mesmo quando você está ali lidando com LGBTfobia, quando você está lidando com ódio religioso, o que aconteceu ontem de ataque ao livro de Emicida em Salvador, numa escola, é inacreditável. Mas eu não sou por cancelar aquela mãe neopentecostal que colocou aqueles absurdos, anotou no livro, né, tentou dar surra de Bíblia, né, e ir para cima. Aqui na região do Cabula, uma professora trabalhando numa escola particular aqui, com o livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, sofreu o mesmo tipo de desafio, né? Teve um conjunto de familiares que foi para cima e a gente sabe, nos dois casos envolvia intolerância religiosa e envolvia questões raciais muito graves. Mas eu sou a gente ir ali no debate, né? E acho que a questão do cancelamento ela é muito complicada, porque é uma sociedade que não admite o confronto das ideias. É verdade. E a gente está num momento da sociedade muito partida. Ou é A ou é B. A vida não é A ou é B. A vida tem muitas possibilidades que, inclusive, ultrapassa este alfabeto. É isso aí. É isso aí. Então, isso é uma coisa muito importante para o debate. Claro, a gente vai colocar um projeto de sociedade que a gente acredita. A gente quer uma sociedade sem humilhação às mulheres. Mas tem segmentos enormes da sociedade hoje, inclusive formando bancadas no Congresso Nacional para defender que as mulheres têm que se submeter. Eu não vou cancelar esse grupo, não. Eu quero trazer para o debate. Eu quero que venha para o debate. Porque no debate de ideias, inclusive, a gente vai ganhar muita gente que está do outro lado. Sim. Né? Isso é uma coisa importante. Quando, em 2016, nós estávamos aqui na Bahia votando o Plano Estadual de Educação, e vocês sabem que agora é um outro momento que a gente está debatendo esse modelo aí, né, de educação tem uns companheiros chamando de educação de coacher, né? De coach, porque é o horror dos itinerários, né? Itinerários da educação. Ou seja, você não tem ali, né, como trabalhar as áreas, né? Então você... Sim. Isso. E isso tem causado um horror no meio para as professoras, para os professores. E a gente estava enfrentando, na verdade, essa guerra que foi votada no governo Temer, né? Essa reforma do ensino médio, que e é exatamente esse mundo de apartheid, né? Quer dizer, os filhos da elite vão estudar nas escolas maravilhosas. Os filhos dos trabalhadores, porque assim, não importa, você pode ganhar 30 mil. Se você tem que trabalhar para ganhar 30 mil, você é trabalhador, né? Então, vamos nos segurar, né? Porque às vezes a gente acha, não, a gente é outra coisa, é classe média. Excuse me. Né? Olha, outro dia, essa eu vou ter que ver. Eu até mandei pra Camille Martinho, eu sigo uma atriz, descobri essa mulher maravilhosa. Ela é daqui de Salvador. Mariana, deixa eu achar aqui, eu preciso mostrar isso pra ver mais, juro.
E aí, ela colocou, tipo assim, uma reflexão em forma de piada, né? Aqui, Mariana Borges. A Mariana Borges, o Instagram dela, @ Mariana Borges. Aí eu vou mostrar pra Vilma o vídeo e digo a vocês o que é que tem escrito. A classe média está a 5 mil reais da classe que ela menospreza e a 5 milhões da classe que ela lambe as botas. É isso aí. É exatamente isso. Uma chacota. Então, essa ideia Eles de nem que... entendem o que eles estão falando. De que os filhos da classe trabalhadora têm que receber qualquer tipo de educação. Sim. Né? Então, por isso a gente viu, né, um mundo de escolas serem militarizadas. Essa ideia absurda. Então, bota um coque na cabeça da menina negra. Então, tem que prender esse cabelo, né? Cortar baixinho o cabelo dos meninos negros, porque esse cabelo rebelde vai incitar outras coisas. Então, esse é um mundo de trevas. De trevas. E essas trevas, elas chegaram na educação dessa forma, que é a ideia, né, que a gente viveu com a PEC 95 em 2016, de que, imagine, um presidente, um despresidente, né, já naquela época achar que podia congelar investimentos em educação, saúde e políticas sociais por 20 anos. Aí veio a pandemia e deu na cara da sociedade, né? Porque a pandemia veio e quem salvou a gente foi o SUS. Né? O SUS... O SUS é aquele que vocês querem privatizar, que vocês menosprezam. Que ia ficar 20 anos sem investimento. Como, gente, um país desse pode ter 20 anos sem ampliar investimento na saúde? Pois isso foi pensado ontem, 2016. Né? E ao mesmo tempo que eles fizeram esse ataque à educação, à saúde, que óbvio foi a troca de um projeto. Quando Dilma, o Brasil descobre o pré-sal, Sim. chega lá naquela camada, né? E é importante dizer, vai dar babado, porque a camada do pré-sal vai daqui, vai até a costa de Angola. É muita grana. Tentaram vender tudo correndo, né? Se vender uma refinaria por metade do preço, depois a criatura recebeu um cavalo de tudo quanto foi coisa. Mas, quando a gente descobre o pré-sal, Dilma resolve que vai botar 75% em educação e ciência e tecnologia. Ali era insuportável para a elite. Exatamente. É uma afronta. Ali era insuportável para a elite. Então, quando eu vejo essa mulher agora, ela é fantástica, né? E ela vai ser presidente do Banco dos BRICS na China. Uau! É muito potente, né? E é uma mensagem muito forte para as mulheres do Brasil. Exatamente. Né? Que esse é o banco, gente, que vai confrontar com o FMI. Sim. E o cara preocupado porque que ela vai ganhar 290 mil. O cara chegou ali, num conselho de uma empresa pública, né? Num minuto, ele votou para que o salário dele fosse de 300 mil. Ai, meu Deus. Então, a gente está falando de misoginia. Né? De uma sociedade com essa névoa, né, da masculinidade que quer nos anular. Só que nós somos hoje maioria nas carreiras jurídicas, nós somos maioria, desbravando assim. Quando eu cheguei aqui tão feliz, olhar vocês duas na bancada, sabe? Quando começou a questão ali da renda, do auxílio emergencial, eu me lembro uma jornalista, pode falar outra rede, né? A Carla Bigato estava na bancada da Band News e ela é, sabe? Ela é braba. O cara que depois foi denunciado por assédio às servidoras da Caixa, todas, né? Sim. As mulheres vivendo terror. Ele confrontou ela e ela confrontou ele. Porque, claro que se 46 milhões de pessoas adentraram o sistema bancário, aquele banco precisava se preparar e o banco não se preparou. E foram aquelas filas, vocês lembram, né? As pessoas desesperadas para receber aquela grana, porque não tinha outra grana.
E aí ela perguntou 4 vezes a ele: sim, presidente, o que será feito para resolver essa questão? E ele começou a ficar nervoso e ele foi para cima dela e disse: eu só estou perguntando isso. Aí eu botei no Twitter: por valeu, Carla Bigato. Né? É apenas uma pergunta. E o companheiro dela de bancada deixou ela confrontando com ele. Ele não enfrentou o cara, presidente de um banco. Então a gente está falando disso. Então nós queremos muitas mulheres nas bancadas. Nós sabemos que a chefia de redação é quase tudo homem, é quase tudo branco. Né? A gente quer uma mudança. Quando a gente viu Glória Maria partir e a revolução que ela fez, né? Eu me lembrei muito de quando Lívia Sovic chegou na Facom, na Faculdade de Comunicação da UFBA, e olhou para aquela sala de aula e olhou o que era a cidade de Salvador em 1994, e que ela olhava aquela sala de aula e quase não tinha negros. E ela perguntou: mas o que é isso? E um jovem, o mais abastado, né, respondeu: ah, professora, aqui ninguém é branco. Essa é uma resposta do racismo. E ela fez um livro com esse título. Ela, mulher da comunicação, fez um livro com esse título: Aqui Ninguém é Branco. Em 2011, né? Então, eu acho que é isso. Nossa presença altera. Quando a gente diz que a nova estética política é com as mulheres negras, é com as irmãs LGBT, é com as parentes indígenas, a gente está falando de uma revolução. Quando Sônia Guajajara, quando Célia Chacriabá, né, que uma agora é ministra, a outra é deputada federal, linda, maravilhosa, né? Ela está aqui na Carta Capital, com a coluna dela toda semana aqui. E quando você vê uma Célia Chacriabá e uma Sônia Guajajara dizendo para a gente que ia ter a bancada do COCA no Congresso, isso é uma coisa... Elas realizaram. E teve. Elas fizeram história, né? Então, isso é o que está acontecendo. Né? Então, para a gente esse mundo novo, quando a gente diz que dias mulheres virão... E a gente está aqui no território do Cabula, dos Pernambués, onde uma grande senhora chamada Dona Estela, do Ilê Axé Pofunjá, nos disse que nosso tempo é agora. Agora e sempre. Vamos juntas, resistindo e na luta, construindo as nossas histórias, as nossas narrativas. Muito orgulho de cada uma delas, cada uma de vocês que vem fazendo isso, construindo a carreira política, fazendo acontecendo. Por cada passo, por cada degrau, e a gente olha ministras, deputadas, vereadoras, presidentas, e olha assim, com gosto de... E vocês são fodas. Falar no feminino mesmo, né? Porque essa mudança, a virada da língua, ela é importante. Perfeito. Porque somos feitos disso também, né? Da linguagem. O léxico conta muito. Muito. Só pra ser chique assim, né? O léxico. Lindo! Meu Deus, amigos, que programa! Mas infelizmente... Nem tomamos as cervejas. Nem tomamos. Você enrolou a gente, Vilma. Mas tô de olho. Passava rápido. É muito rápido, juro. 8h40. 8h40. A gente passou até. Mas não tinha como ser antes. Não tinha condições. A gente vai precisar fazer uma parte 2. Depois a gente vai voltar aqui pra parte 2, porque não tem como. Não coube. Ah, tá. Meu Deus. 2.0. 1h40. Exatamente. Socorro. Vilma, você está sendo intimada, viu? Pra parte 2 desse Aí Vem Elas, com cerveja. Você não vai enrolar a gente dessa vez. Não vem dirigindo. E com o Daniele Campos também, na presença. Pra ser completo. Olha, pra elas. Vilma, queria agradecer de coração aberto por você ter topado essa maluquice em plena terça-feira. Por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada, viu? Foi um prazer imenso. E fala aqui por mim, por Vitória. Eu vou ter que mandar pra Juliana, né? Não é melhor na vertical, não? Eu acho que é melhor na vertical. Eu tô olhando se você tá aqui com esse dinheiro. Você tira... Pra ver se atrai, é bom. R$1.000, Aí, 1.000, sabe o quê?
1.000... Não é reais, acho que não é reais, não. É alguma coisa. Alguma Aí coisa. já é demais pro meu conhecimento geral. Sei lá, com essa cara de Moeda. Rio Branco. De homem branco. Ó, junta. Esse momento fotos. Vilma Reis aqui com a gente, senhoras e senhores. Mais um Aí Vem Elas na conta, mais um Aí Vem Elas especial, digno deste programa que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor, que a gente prepara assim um negócio despreparado, não tem roteiro, mas a gente se prepara para que seja para que a gente entregue um programa de excelência pra vocês, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado no YouTube, então compartilhem com quem não pôde assistir e façam dessa aula valer, internalizar aí, entrar na mente de vocês como entrou na nossa mente. Emocionou. Deu um monte de risada também, que a gente vai de papo besta, papo cabeça aqui em 1 minuto. Cada minuto é um flash aqui. Por exemplo, você vai fazer o que final de semana, Vilma? É disso aí, quem tá falando? Não, na verdade, assim, março, né? Eu tô com agenda que é socorro. Então, amanhã tem a marcha saindo lá da Lapinha para o Centro Antigo de Salvador, que lá também já é uma parte do Centro Antigo, né? Dia 9 pela manhã estarei no IFBA, que é a jornada pedagógica do IFBA, lá bater um papo com a juventude, com as professoras, com a turma lá, os técnicos, todo mundo do IFBA. No dia 10 a gente está lá acompanhando o debate da Defensoria Pública. Dia 17, eu estou no Cine Debate, com a gente passando o filme Medida Provisória, lá na sala Walter da Silveira, e conversando com a juventude que faz estágio na Defensoria Pública. Olha para isso, né? E... Eita, meu Deus, é muita coisa. É isso que eu ia falar, gente. Dia como é que 14, você tá lembrando de tudo? Dia 14 a gente tá lá na entrega do título para Gilberto Gil. É muita coisa. É muita coisa. E você tá lembrando de tudo. Eu quero um pouco dessa memória. Ainda no dia 14, também no Quilombo do Urubu, lá em Cajazeiras 5, tem um bate-papo com os estudantes que fazem pré-vestibular lá. Chama Quilombo do Urubu, porque era o quilombo que ia daqui do Cabula até lá, a região que hoje a gente conhece como Cajazeiras. Nossa. E é o quilombo liderado por Zeferina. Né? Zeferina que está lá no 2º capítulo do livro de John Reis, né? Como essa mulher que liderou o quilombo do Cabula, né? Então, e que lá é Quilombo do Urubu, né? Sim. Isso. Então tá aí a agenda divulgada para quem quiser acompanhar. Vilma Reis. Nas redes sociais também, vocês acompanhem. Sexta de manhã também eu devo estar fazendo o Café Fórum com o Mauro Lopes, a turma da revista Fórum. E o tempo pra prainha, pra cervejinha? Pô, essa aí tá puxada, minha irmã. Em março tá puxado, mas... Em março tá puxado. As águas de março, elas estão um pouco comprometidas. Mas, assim, eu acho que é legal a gente tá dando essa circulada, conversando com muita gente. Às vezes a gente grava um vídeo e coloca lá no Instagram, porque as companheiras que estão no interior também vão participando. Eu gosto muito de falar com a turma que tá no interior, porque... Primeiro que é uma coisa muito capital-cêntrica, né? Às vezes a nossa fala é muito para a capital. Eu gosto de falar com o povo também que está lá. Quando eu posso, vou também nas atividades no interior. Eu acho que... E também acho que nos bairros, né? Assim, às vezes você tem uma coisa lá em Cassange, lá na Ceasa, que é longeão, que as pessoas nem falam, e é Salvador. Às vezes você vai lá no quilombo do Quengoma, em Lauro de Freitas. É importante. Às vezes você está lá no meio da Chapada. Para mim, que fui professora da UNEB lá na Chapada, no Campus 23. E tem uma geração inteira de estudantes que hoje são gestoras, são professoras, estão em várias frentes. Isso é legal. Então, conversar com o interior da Bahia. Perfeito. Porque as batalhas que as meninas e as mulheres estão fazendo lá são importantes. Às vezes elas formam um coletivo, como o coletivo Somos de Irecê. Sim. Né? Que elas estão confrontando coisas que você fala assim,
Nossa! Né? E essas mulheres estão fazendo um movimento no interior. Dandaras do Cinzal, que são as meninas negras que fazem um movimento feminista na região do Cinzal, em Serrinha, Coité, Água Fria, Retirolândia, Santa Bárbara. Essa Bahia dentro. É. É isso aí. Pronto, perfeito. Melhor forma para finalizar o programa não há. Conversando Que com o lindo. interior. E é isso, minha gente. Mais uma vez, obrigada a vocês que estiveram aí do outro lado acompanhando mais um Aí Vem Elas. Obrigada, sem palavras para agradecer de verdade, Vilma, por sua participação, por esse programa de hoje, por tudo que nos trouxe. Muito obrigada. E é isso, a gente fica por aqui. Na próxima terça-feira estaremos de Tem novo. mais. Tem mais, Aí Vem Elas. Gostou, tá gostado, não gostou? Assiste de Palma, novo que vai gostar. Dê estrelinha, por isso acorda e volte. É E isso é aí. isso, né, minha irmã? Emancipation yourself from mental slavery. Beijo! Tchau, Vamos de galera! Bob Marley, né?